Jerusalém, banhada pela luz dourada do sol do Oriente Médio, se ergue como uma cidade com uma história tão antiga e complexa quanto a própria humanidade. Esta cidade tem sido o centro da fé e do poder por séculos, testemunhando a ascensão e a queda de impérios e o fluxo e refluxo de civilizações. Se você quer mais documentários como este, por favor inscreva-se. Para cada inscrito e comentário, estamos doando $10 sempre que alguém se inscrever e comentar, e estamos dando esse valor para uma instituição de caridade, para ajudar pessoas afetadas por desastres naturais e pela guerra atual. Além disso, comente o que você achou do documentário, curta e compartilhe, isso ajuda nosso canal a crescer. De volta ao documentário. Nossa jornada para seus antigos começos nos leva de volta a milhares de anos, a uma época envolta em mistério e lenda. Nos tempos antigos, por volta de 2000 a.C., a área conhecida como Jebus era habitada pelos cananeus. Em meio às colinas ondulantes dessa região, uma cidade surgiu, destinada a desempenhar um papel central no palco global. Muito antes de se tornar o coração das grandes religiões mundiais, Jerusalém foi registrada como Urus Salim em textos egípcios antigos. Os judeus a chamavam de Jerusalém, significando cidade da paz. No entanto, a história a viu se tornar um campo de batalha para guerras e massacres. A primeira menção significativa da cidade aparece na Bíblia hebraica, onde Melquisedeque, rei de Salém, saúda Abraão. Esse encontro inicial marca os primeiros passos de Jerusalém na consciência religiosa do povo judeu. Mas foi o rei Davi quem realmente trouxe Jerusalém à proeminência. Em um movimento ousado, Davi conquistou a cidade dos Jebuseus, estabelecendo-a como a capital do Reino Unido de Israel por volta de 1000 a.C. A cidade, agora conhecida como a Cidade de Davi, tornou-se o núcleo político e espiritual do povo judeu. Sua santidade foi ainda mais exaltada pelo filho de Davi, Salomão, que construiu o primeiro templo, uma estrutura magnífica que se erguia como um símbolo da presença divina. À medida que o sol se põe sobre essas pedras antigas, somos lembrados do legado duradouro de Jerusalém, uma cidade que tem cativado corações e mentes desde o alvorecer da história. Com o amanhecer de uma nova era sob Salomão, Jerusalém entra em um de seus períodos mais celebrados. O primeiro templo, construído por Salomão, se ergue como um farol da fé judaica, uma manifestação física da sua aliança com Deus. Este grandioso templo não apenas solidificou a posição religiosa de Jerusalém, mas também atraiu peregrinos de todos os lugares, enriquecendo a cidade espiritualmente e materialmente. No entanto, essa era de ouro não duraria para sempre. O Império Babilônico, uma potência crescente no Oriente, lança uma longa sombra sobre Jerusalém. Em 586 a.C., a tragédia chega. Os babilônios, sobre o rei Nabucodonosor, sitiam Jerusalém. Após uma luta prolongada e devastadora, a cidade cai. O Templo de Salomão, o coração da adoração judaica, é destruído. A destruição do templo marca um ponto de virada na história judaica. O povo de Judá é exilado, levado para a Babilônia. Jerusalém, antes vibrante de vida, cai em silêncio. Mas a história de Jerusalém é uma de resiliência. Em 539 a.C., o conquistador persa Ciro o Grande derrota a Babilônia e permite que os exilados judeus retornem para casa. Esse retorno desencadeia um novo capítulo na história da cidade. Sob os persas, o povo judeu embarca em uma tarefa monumental, a construção do segundo templo. Embora este templo não tenha a grandeza do original de Salomão, ele se torna um novo centro de adoração e vida comunitária para os judeus. À medida que deixamos essa era de renovação e esperança, entramos na narrativa em evolução de uma cidade que se recusa a ser esquecida. Uma cidade que continua a moldar e ser moldada pelas marés da história. A conquista de Alexandre o Grande, em 322 a.C., inaugura uma nova era para Jerusalém,
marcada por influências helenísticas. Esse período testemunha uma fusão das culturas grega e judaica, preparando o cenário para significativas convulsões religiosas e políticas. A Revolta Macabeia, uma rebelião judaica contra o Império Seleucida, um dos estados sucessores do Império de Alexandre, exemplifica a tensão e a resistência dessa era, iniciada em 167 a.C. Foi um momento crucial na história judaica, mostrando uma forte resistência à helenização. A dinastia Asmoneia, estabelecida após a revolta, por volta de 140 a.C., significa um período de autossuficiência e renascimento cultural sob líderes da família Macabeia. Esta dinastia continuou até cerca de 37 a.C., marcando uma era de autonomia e florescimento cultural para a comunidade judaica sob a sombra do mundo helenístico mais amplo. À medida que a roda do tempo gira, Jerusalém encontra-se sob um novo domínio, o poderoso Império Romano. Em 63 a.C., os romanos, sob o general Pompeu, tomam o controle da cidade, efetivamente encerrando o período helenístico iniciado pelas conquistas de Alexandre o Grande. O período romano remodela significativamente o cenário político, cultural e arquitetônico de Jerusalém, preparando o terreno para os eventos e mudanças que se seguiriam nos séculos subsequentes. Essa era redefine a cidade, trazendo tanto grandes desenvolvimentos quanto profunda turbulência. No entanto, sob a superfície da grandiosidade arquitetônica e da vida cosmopolita, tensões fervem entre a população judaica e seus governantes romanos. As divisões culturais e religiosas se aprofundam, preparando o palco para um dos momentos mais decisivos da história: a vida e crucificação de Jesus de Nazaré. Os ensinamentos de Jesus, sua morte na cruz e a crença em sua ressurreição em Jerusalém tornam-se a pedra angular do cristianismo. Jerusalém, assim, torna-se o epicentro espiritual dessa fé emergente, acrescentando mais uma camada à sua complexa tapeçaria religiosa. À medida que a era romana se desenrola, Jerusalém vive uma sequência tumultuada de eventos, revoltas, repressões e mudanças monumentais que moldaram para sempre seu destino. Entre esses eventos, a destruição do Segundo Templo se destaca como um momento pivotal. Após a revolta judaica contra a ocupação romana em 70 d.C., as legiões romanas, lideradas pelo futuro imperador Tito, sitiam e finalmente destroem o templo. Este episódio foi acompanhado por um massacre brutal, vividamente descrito pelo historiador romano e judeu contemporâneo Joséfo. Em 132 d.C., o imperador romano Adriano começa a estabelecer uma cidade em Jerusalém chamada Aelia Capitolina, nome derivado de seu próprio nome e do deus romano Júpiter Capitolino. E os judeus testemunham a construção de um templo dedicado a Júpiter no mesmo local onde uma vez esteve seu templo sagrado. Com a cristianização do Império Romano, Jerusalém entra na Era Bizantina, ou do Império Romano Oriental, a partir de cerca de 313 d.C. Esse período é caracterizado pela construção de importantes santuários cristãos, incluindo o início da Igreja do Santo Sepulcro, por volta de 326 d.C., e pela emergência da cidade como um importante centro de peregrinação. O domínio bizantino viu debates teológicos e a formação das primeiras doutrinas cristãs, refletindo o crescente significado espiritual de Jerusalém para o mundo cristão. À medida que o Império Romano se desfaz e a Era Bizantina chega ao fim, um novo capítulo se inicia com a ascensão do Islã no século VII. Este período marca mudanças religiosas e culturais significativas na longa narrativa de Jerusalém. Em 637, Jerusalém passa para o domínio do califa Umar após uma rendição pacífica, marcando o início da administração islâmica na cidade e trazendo consigo novas dinâmicas religiosas e culturais.
Uma das legadas mais profundas desse período é a construção da Cúpula da Rocha e da Mesquita Al-Aqsa, no Monte do Templo. A Cúpula da Rocha, concluída em 691 d.C., é uma maravilha arquitetônica reverenciada na tradição islâmica como o local da jornada noturna do profeta Maomé ao céu. Jerusalém, conhecida como Al-Quds, que significa sagrada em árabe, torna-se a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. Sua importância é ainda mais ampliada pelas suas associações com profetas bíblicos, reverenciados também no Islã. Sob várias dinastias islâmicas, Jerusalém experimenta períodos de prosperidade e proeminência acadêmica, embora nem sempre sem desafios e conflitos. À medida que a cidade navega pelas marés do domínio islâmico, ela permanece um símbolo de fé e coexistência, refletindo as correntes históricas e religiosas mais amplas da região. Foi durante a Era Islâmica que Jerusalém também passou a ser um símbolo de resistência religiosa e cultural. Em 1099, durante as Cruzadas, a cidade foi tomada pelos cruzados após um cerco brutal. Os conquistadores, implacáveis e cruéis, massacraram residentes muçulmanos e judeus sem distinção, incluindo mulheres e crianças vulneráveis. O historiador medieval William de Tiro descreveu as cenas de horror após a conquista, retratando um massacre tão horrível que se tornou um marco de brutalidade nas cruzadas. Jerusalém, agora sob o domínio dos cruzados, se transformou em um importante destino de peregrinação para os cristãos europeus, com igrejas e mosteiros sendo construídos, alterando a paisagem da cidade. Porém, o domínio dos cruzados não durou muito. Em 1187, após a famosa Batalha de Hattin, o líder muçulmano Saladino reconquistou Jerusalém, trazendo a cidade de volta ao controle islâmico. Essa vitória foi celebrada em todo o mundo islâmico e marcou um ponto de inflexão nas cruzadas. A luta por Jerusalém, no entanto, continuaria por séculos, com a cidade trocando de mãos várias vezes, cada mudança deixando sua marca na identidade diversa e complexa da cidade. À medida que os séculos avançam, Jerusalém passa a viver sob um novo domínio, o do Império Otomano, a partir de 1517. Sob o governo otomano, a cidade experimenta um período de relativa estabilidade. Embora não seja um centro vital do império, Jerusalém se beneficia de várias melhorias administrativas e arquitetônicas. Uma das contribuições mais notáveis dos otomanos é a reconstrução e fortificação das antigas muralhas de Jerusalém, feita sob o comando do sultão Solimão, o Magnífico. Essas muralhas, que ainda permanecem hoje, definem as fronteiras históricas da cidade e são um marco de sua proteção e resistência ao longo dos séculos. No entanto, com a chegada do século XIX, o Império Otomano começa a entrar em declínio, e Jerusalém reflete essas mudanças. A cidade, embora ainda um centro espiritual, enfrenta desafios econômicos e uma transformação demográfica à medida que diferentes forças internacionais começam a ter influência sobre ela. Esse período também vê o crescente movimento sionista, que busca estabelecer um lar nacional judeu na Palestina. À medida que o conflito entre os movimentos nacionalistas árabes e judeus cresce, Jerusalém torna-se um ponto focal dessa luta. Após a Primeira Guerra Mundial, Jerusalém se torna parte do mandato britânico sobre a Palestina, uma era marcada por mudanças significativas. Durante o mandato britânico, a cidade se torna o centro de uma crescente tensão entre as aspirações do movimento sionista, que busca criar um Estado judeu, e o nacionalismo árabe, que deseja a independência e o controle sobre a região. A imigração judaica para a Palestina aumenta e, com isso, o desenvolvimento urbano de Jerusalém acelera. As tensões entre as comunidades judaica e árabe se intensificam, culminando em conflitos violentos. Em 1948, a fundação do Estado de Israel marca um ponto de virada na história de Jerusalém.
A cidade é dividida, com Jerusalém Oriental sob controle jordaniano e Jerusalém Ocidental sob controle israelense. A cidade torna-se símbolo do conflito entre israelenses e palestinos, com ambas as partes reivindicando Jerusalém como sua capital. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, altera radicalmente a situação, com Israel tomando o controle de toda a cidade, incluindo Jerusalém Oriental. A tomada de Jerusalém por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, desencadeia uma série de eventos que continuam a moldar o destino da cidade até hoje. Com o controle completo da cidade, Israel a declara sua capital indivisa, mas essa decisão não é reconhecida internacionalmente e a disputa sobre Jerusalém permanece uma questão central no conflito israelense-palestino. Jerusalém Oriental, que contém locais sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, continua a ser um ponto de discórdia, com os palestinos reivindicando-a como a capital de um futuro Estado independente. Nos anos seguintes, a cidade de Jerusalém segue sendo o epicentro das tensões políticas, religiosas e culturais da região. O muro que divide as comunidades e as visões sobre o status final da cidade ainda são uma das questões mais difíceis de resolver nas negociações de paz entre israelenses e palestinos. Jerusalém se tornou um símbolo tanto da luta pela paz quanto da resistência, com seus moradores, de diferentes origens e crenças, vivendo em uma cidade marcada por seu passado glorioso, mas também por seus conflitos persistentes. Hoje, Jerusalém continua a ser uma cidade que cativa o mundo com sua combinação única de história antiga e vitalidade moderna. Sua paisagem urbana, que mistura vestígios do passado com a vida cotidiana, é um reflexo de sua complexidade. As pedras antigas da cidade falam de milênios de fé, guerra e conquista, enquanto as ruas da cidade moderna ecoam com o som de peregrinos, moradores e turistas, todos buscando algo diferente, mas unidos pela cidade que é central em suas crenças e histórias. A cidade permanece um lugar de intensa disputa política, com a divisão entre Jerusalém Ocidental, controlada por Israel, e Jerusalém Oriental, reivindicada pelos palestinos, ainda não resolvida. O status de Jerusalém é um dos pontos mais difíceis de qualquer acordo de paz entre israelenses e palestinos, e sua importância para as 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, garante que a cidade seja um campo de batalha não apenas político, mas também espiritual e cultural. À medida que a cidade avança para o futuro, ela continua a ser um símbolo da resistência humana, da busca por paz e da complexidade das identidades que coexistem em seu coração. Jerusalém, como sempre, permanece entre as sombras de seu passado e as esperanças de um futuro ainda por se escrever, onde fé e política, religião e cultura se entrelaçam. Esta é a história de Jerusalém. Uma cidade que, ao longo das eras, continua a ser o centro do mundo para muitos. Uma cidade que nunca será esquecida, não importa o que o futuro lhe reserve.